Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a todos os presentes aqui hoje. Muito obrigada por tomar esse tempo para ouvir um pouco a gente falando sobre um assunto que é tão importante. O evento está sendo realizado pelo Marcos Martins Advogados. O escritório foi fundado em 1983 e a gente tem sede em Marília e em São Paulo. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar, com atuação nas principais áreas do direito empresarial, e a gente hoje tem aqui um representante de cada área para contar um pouquinho mais para vocês. Meu nome é Gabriela Machado, eu sou líder da área do direito societário consultivo aqui do escritório, sou especialista em direito societário pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e DPO certificada pelo Exim. A gente tem também o Dr. Mário Conforte, gestor da área civil do escritório, especialista em direito empresarial pela GV. O Dr. Ângelo Ambrise, que é o gestor da área tributária do escritório, especialista em direito tributário pela GV. E a doutora Luara, coordenadora da área trabalhista, especialista em direito processual e material do trabalho pelo Mackenzie. Queria também agradecer muito o apoio aqui da comunicação, do marketing e do TI, que está com a gente nesse evento e tornou tudo isso possível. A gente tem um tempo estimado de apresentação de 40 minutos, o tempo restante a gente vai deixar para perguntas. Fiquem à vontade para direcionar perguntas já no chat, ou então, se preferir falar, pode falar ao final, pode ir anotando suas dúvidas. Também, se preferir, pode mandar um e-mail para comunicação@marcosmartins.adv.br, que a gente responde depois. E é isso aí, gente. Então, vamos começar. Eu vou começar fazendo uma breve abordagem, se é que isso é possível, sobre a LGPD. Ela veio, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio após a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Ela veio para proteger os dados pessoais das pessoas físicas aqui no Brasil. O que é dado pessoal, né? Dado pessoal é tudo aquele dado que pode identificar uma pessoa. Nome, RG, CPF, às vezes endereço pode identificar também. Segundo a lei, ela fala que os dados só poderão ser tratados em determinados casos, que são as bases legais previstas no artigo 7º, e qualquer tratamento deve ser realizado de boa-fé e de acordo com alguns princípios. Exemplo, o princípio da finalidade, adequação, necessidade, que basicamente dizem que o tratamento de um dado pessoal deve ser realizado para um fim específico e aquele dado deve ser necessário para aquele fim específico. A gente também, é importante dizer também que a lei prevê alguns direitos específicos do titular. É importante, então, ter certeza de que os direitos dos titulares estão sendo verificados, estão sendo cumpridos. E aí eu vou entrar um pouco num outro ponto importante da lei. Como eu disse, os titulares são pessoas físicas, né? Mas isso não quer dizer que uma empresa que só possui clientes ou fornecedores, pessoa jurídica, não precisa se preocupar. Porque dentro de casa, dentro da nossa empresa, a gente tem pessoas físicas trabalhando com a gente, seja colaborador, seja prestador de serviço, seja funcionário. Então, é bom ficar de olho, sim, nesses quesitos, ainda mais, como a gente vai falar um pouco mais para frente, que a gente tem dados pessoais sensíveis. A Luara vai abordar um pouco isso mais tarde. Por fim, eu queria pedir atenção para dois últimos itens, então, desculpa, para um último item, e dizer que a NPD já está funcionando, só que ela ainda não começou a emitir regulamentos. Então, daqui para frente pode ser que venham novos regulamentos, novas instruções da agência, da autoridade nacional, que poderão trazer ainda outras regras e procedimentos daqui para frente. Com isso, eu deixo, então, a palavra com o Dr. Mário, que vai falar um pouco sobre os efeitos práticos da LGPD no processo e na arbitragem.
Boa noite, Gabriela. É um prazer participar do evento com você. Boa noite a todos os presentes. Eu vou aproveitar o gancho do seu último slide para perguntar, né, fazer uma indagação, considerando a definição da LGPD sobre tratamento de dados, se, né, as pessoas já pararam para se perguntar se a LGPD se aplica aos processos, né? Então, no artigo 5º, inciso 10 da lei, tem a definição do tratamento de dados, que seria toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Então, tem diversas ações aqui que definem o que seria o tratamento dos dados pessoais, né? E aí eu chamo a atenção para 3 delas que me parecem fazer mais sentido do ponto de vista do processo, que seria a coleta, a utilização e a reprodução de dados pessoais, né? Então, ao litigar, né, e aí aqui a gente está se referindo aos efeitos da LGPD no processo, tanto processo judicial quanto processo administrativo e a própria arbitragem, né, ao litigar, né, em qualquer dessas searas, nós estamos tratando de dados pessoais, né? Tratando de dados pessoais das partes envolvidas, sejam elas pessoas físicas, obviamente, ou pessoas jurídicas, porque nós colocamos lá, quando a gente qualifica uma pessoa jurídica, a gente vai botar, em geral, o representante dela lá, ou vai juntar algum documento que contém informações sobre essa pessoa física que representa a pessoa jurídica, né? Então, ao litigar, a gente já está tratando dado pessoal. Isso é inegável, né? O próprio CPC ele define como requisito da petição inicial a qualificação das partes. E aí, no artigo 319, inciso 2 do CPC, tem lá o que deve constar da petição inicial: os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, está muito claro que quando nós estamos em juízo, nós estamos tratando dados pessoais. Então, a pergunta, né, ou o questionamento sobre a aplicação da LGPD ao processo, a resposta é afirmativa. Sim, a LGPD se aplica no processo e tem impactos no processo, né? Mas a LGPD, ela prevê, como hipótese permitida para o tratamento desses dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, quando do exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. É o que está no artigo 7º, inciso 6, e artigo 11, inciso 2, a linha D da LGPD, né? Então, a utilização desses dados pessoais no processo, ela está amparada por esse exercício regular de um direito, né? E se o tratamento desses dados pessoais está baseado no exercício regular de um direito, eu entendo que tanto a parte quanto o advogado podem eventualmente responder por eventual violação à LGPD quando esse exercício ele exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, que é o que dispõe o artigo 187 do Código Civil, né? Então, independentemente da natureza pública desse processo, a LGPD, como a Gabriela mencionou muito bem, ela é norteada por princípios, né? Princípios esses informadores. Então, nós temos os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, que estão previstos no artigo 6º, além do tratamento de dados pessoais, dever considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a sua disponibilização, que é o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 7º da lei. Então, sim, o advogado, né, a parte e o advogado, eles vão precisar se utilizar, né, eles vão precisar tratar de dados pessoais quando estiverem em litígio, mas essa utilização ela deve seguir esses princípios, ou seja, tem que ficar clara a finalidade pelo qual está se utilizando aquela informação que contém um dado pessoal sensível ou não, né? Então, o princípio da finalidade parece que vai nortear a análise, né, que deve ser feita pelo advogado, né? Inclusive para orientar o cliente. Muitas vezes nós, advogados, nos deparamos com situações que a dor do cliente é tão grande, né,
que a primeira motivação dele é não, vamos com tudo, vamos brigar, né? Vamos entrar, né? Vamos rachar a canela da outra parte, né? E a gente vai precisar ter bastante cuidado agora, né? Com o que a gente vai apresentar, o que a gente vai juntar no processo judicial, visando a finalidade do ato, né? Então, hoje é muito comum, né? Há algum tempo já se utiliza muito e-mail como prova, né? Mas cada vez mais se torna comum a utilização de telas, né? De prints de WhatsApp ou de perfis, né? Em redes sociais. Isso é amplamente utilizado hoje em determinadas discussões judiciais. Então, sempre que for ser utilizado... E aí aqui a importância, né? Porque você tem aquele momento inicial lá, na petição inicial, na contestação, em que você vai ter obrigatoriamente o tratamento de dado pessoal, né? Na inicial, né? E na contestação, mas também outro ponto importante no processo é a fase instrutória, né? Que é quando as partes estão produzindo as provas, estão instruindo esse processo com as provas para chegar na sentença. Então, nesse momento, vai ser preciso muita parcimônia, muito cuidado na análise do que deve realmente ser juntado, né, o que guarda pertinência com a discussão, né, o que está sendo tratado no litígio, justamente para que não se caia, eventualmente, numa situação de excesso do exercício regular do direito, né, e aí vir a ser responsabilizado nos termos da LGPD. Então, em breve, né, essa discussão ela é muito recente, por mais que a lei já esteja em vigor, essa discussão sobre os efeitos, sobre os impactos dela no processo, vai ser algo que ainda vai levar um tempo até a gente começar a ver, né? Mas, sem dúvida, a gente vai ver, sem dúvida, a gente vai começar a ter discussões referentes à eventual reparação por violação LGPD no processo, né? E aí aqui eu confesso que eu acho que eu trago mais questionamentos do que esclarecimentos, justamente por conta da situação ainda nova, né, da aplicação da lei. Então, a gente vai ter que pensar, né, como é que vai se dar, por exemplo, a prescrição, né? Vai haver prescrição para a ação de reparação de dano à luz da LGPD? E aí é preciso atentar que a LGPD, ela garante lá, tanto no artigo 1º quanto no artigo 17, ela garante que, com o direito de toda pessoa natural, a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Então, se a norma tutela direitos fundamentais, a princípio, a pretensão de reparação de danos com base na LGPD seria imprescritível, né? E aí, a LGPD é omissa com relação a isso, né? Você não tem uma informação sobre prazo prescricional. O que há no artigo 22 é que a defesa dos interesses dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva, ou seja, remete à legislação pertinente, né? Então, a gente pensa logo na regra geral prevista no Código Civil, relativa à prescrição, né? Mas, no final do ano passado, o STJ ele divulgou umas teses sobre direitos da personalidade e justamente uma das teses divulgadas pelo STJ é de que a pretensão do reconhecimento de ofensa a direito da personalidade é imprescritível. Então, a gente certamente vai ter uma discussão sobre prescrição, né, da ação de reparação de danos à luz da LGPD. Eu não tenho essa resposta ainda, qual vai ser o entendimento que vai prevalecer, se vai realmente prevalecer esse entendimento da imprescritibilidade, né, da pretensão, ou se, por exemplo, vão aplicar a regra do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, que prevê o prazo trienal, um prazo de 3 anos para o exercício da ação de reparação civil, né? Então, as discussões são interessantíssimas, né? A regra ainda no processo vai ser a da publicidade, sem dúvida, né? O Estado, né, na figura do judiciário, tem um papel importantíssimo aí de garantir, né, e de permitir, de fornecer as ferramentas necessárias para que o advogado e a parte possam litigar com segurança, né? Então, hoje, nos sistemas
de processo eletrônico, nós já temos as opções, né, de pedir o sigilo para os documentos, e aí isso varia de sistema para sistema. Tem sistema, inclusive, como o Projude, que é utilizado no Paraná, que prevê uma classificação em fases do sigilo, né? Então, são várias possibilidades que você tem de requerer o sigilo, até para que só o juiz tenha acesso àquela informação. Então, o Estado tem essa obrigação, tem essa responsabilidade de fornecer essas ferramentas, mas a gente não pode deixar de imaginar que o advogado e o cliente também têm responsabilidade nessa tarefa, né? de estar em conformidade com a LGPD quando estiverem litigando em juízo. Então, muito ainda vai ser regulamentado, né, pelos tribunais, tem muita coisa ainda para ser regulamentada, a discussão ainda é muito nova, né, a lei entrou em vigor recentemente, então ainda tem um campo aí fértil para a gente debater sobre os efeitos no processo. E aí, rapidamente falando aqui da arbitragem, né, nada mais é que a jurisdição privada, né, contratada pelas partes para resolver uma disputa. A arbitragem, ao contrário do processo, né, a arbitragem prevê como regra a confidencialidade, o sigilo das informações. Mas isso também não vai isentar os advogados, as partes e, principalmente, as instituições, né, as câmaras arbitrais, né, que organizam, né, e viabilizam o procedimento arbitral. Essas instituições também se submetem à LGPD, porque elas também fazem o tratamento de dados pessoais, né? Então, da mesma forma que o Estado tem a sua responsabilidade, essas instituições, né, como fazem o tratamento de dados pessoais, elas também devem se adequar à LGPD, né? Então, talvez a única particularidade seria nas arbitragens envolvendo a administração pública, que aí sim existe a necessidade de ter um certo grau de publicidade em razão do interesse público envolvido, mas ainda nesses casos, no meu entendimento, a aplicação é a mesma, né? Vai ter que sempre se dar com base nos princípios informadores da LGPD, ou seja, a finalidade daquilo que está sendo utilizado, né? O dado que está sendo tratado. Então, são essas as breves considerações dos efeitos da LGPD no processo, né, administrativo, judicial e na arbitragem, e eu agradeço mais uma vez a participação de todos no evento e fico aqui à disposição para esclarecimentos e dúvidas que forem necessárias. Obrigado. Mário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu achei muito interessante que você comentou 2 pontos que para mim são cruciais. Não é porque existe uma base legal que você pode tratar torto a direito. Então, mesmo com uma base legal, você tem que ter determinados cuidados com aquele tratamento de dados, seja em seguranças, né, e admitir que você é responsável pelos aqueles dados que você trata. O outro ponto interessante foi que você chamou a responsabilidade civil. Então, mesmo que a NPD ainda não esteja, que as sessões sobre sanções administrativas ainda não estejam em vigor, o restante da legislação toda está. Então, existe sim já uma possibilidade de responsabilização civil e trabalhista, como a gente vai ver mais para frente, que foi legal levantar desde já, né, deixar isso bem claro. Mas muito obrigada, viu? Em seguida, eu vou chamar o Dr. Ângelo, que vai falar um pouco sobre os impactos, os efeitos da LGPD dentro do direito tributário. Ângelo, é com você. Gabriela, boa noite a todos. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Eu separei aqui no direito tributário 3 blocos de informações, né? Sendo os 2 primeiros quadrantes que vocês estão vendo voltados como recomendações para as empresas, algumas preocupações já existentes. Depois, outros 2 blocos que vão tratar de 2 constatações que já ocorreram em mudanças no fisco estadual e no fisco federal. E depois, por fim, 2 quadrantes com 2 críticas, né? O advogado não gosta de criticar, eu estou fazendo um esforço tremendo aqui para fazer 2 críticas ao fisco e à LGPD. Enfim, brincadeiras à parte,
Nesses dois primeiros quadrantes aqui, eu queria trazer para vocês duas preocupações que as empresas precisam desde já se atentar. A primeira delas é ter uma política, um procedimento, uma regra, um manual, pouco importa o que, mas tem que ter um procedimento para tratar das informações fiscais entre a empresa e os diretores. À medida que é muito comum que o certificado digital do CNPJ ou dos sócios transitem pela empresa. Então, esse é um procedimento muito comum e agora, quem tiver esse certificado digital e acesso a um computador pode ter muitas informações da empresa. Então, existem algumas recomendações, algumas precauções nesse sentido, e uma delas, seria uma ideia, é não ter os certificados dos diretores, deixar tudo concentrado na empresa, ou então criar procedimentos de retirada de quem pode fazer acesso. Existem N limitações dentro dos poderes dos certificados digitais para que a empresa consiga controlar e, eventualmente, identificar quem está fazendo uso das informações, sejam para questões internas, sejam para questões externas. Então, essa é uma preocupação muito séria e as empresas devem começar a ter procedimentos, pessoas, identificações, protocolos para retirada desses certificados, porque é uma porta de entrada a um quase número infinito de informações, desde questões contábeis até, eventualmente, segredos da empresa nos específicos blocos em que se constata produção, serviço, custo e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto que as empresas devem ficar alerta. E isso, normalmente, é um cunho interno, São procedimentos internos da companhia em acesso às informações contábeis, fiscais, tributárias, enfim. Uma segunda questão é tomar cuidado de como essas informações transitam entre pessoas. Não é incomum o escritório de contabilidade enviar informações para o escritório jurídico, tributário. Também não é incomum termos trocas de informações entre setores, como contabilidade, diretoria financeira, enfim. Isso é muito importante que as empresas tenham a perspicácia de criar procedimentos e controlar como essas informações serão enviadas. E, principalmente, ter consentimento das partes para que possam fazer o envio ou o uso. Então, esses foram as duas principais dicas que eu colocaria aqui na área tributária que podem afetar diretamente o dia a dia de uma empresa. Existem N outros, mas aqui eu gostaria de trazer esses dois que são os principais. Com relação a um terceiro ponto, é como a Lei Geral de Proteção de Dados já impactou a Secretaria da Fazenda e, consequentemente, o CONFAS, porque esses dois sistemas já retiraram do ar ou retiraram do acesso algumas informações que eles consideravam públicas. E aí a gente vai ter um grande balanço entre o portal da transparência, em que eu posso ter acesso a algumas informações, e aqui a mitigação de acesso, por exemplo, da Secretaria da Fazenda e do CONFAS para as declarações específicas de débitos de ICMS. Então, já houve uma modificação por parte da Secretaria da Fazenda, eles estão atentos à LGPD com relação a isso, e estão cerceando algumas informações. E aí nós vamos ter que entender se isso é um cerceamento à informação, a questão da transparência, da publicidade, ou se efetivamente isso está dentro das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu, por enquanto, não vou omitir nenhuma opinião, vou fazer um pouquinho isso nas críticas. O quarto quadrante, ele se refere também às modificações ocorridas no próprio site da Receita Federal quanto a dados e informações nas notas fiscais eletrônicas. Esse, para mim, é algo que não precisaria existir. A nota fiscal eletrônica, ela não traz tantas informações que deveriam estar protegidas. Eu acredito que aqui sim essa informação deveria ser pública, porque todos devem analisar, na minha percepção, essa informação, mas a LGPD já impactou a Receita Federal e ela já modificou o acesso aos dados das informações da nota fiscal eletrônica. Hoje não basta mais ter um código, você precisa ter outras informações para conseguir buscar acesso a isso. Então, para mim, isso aqui especificamente é uma limitação. Com relação aos dois últimos
quadrantes, nós vamos ter que observar uma questão muito importante, que é de que a Receita Federal ou o Fisco Estadual ou até as prefeituras precisarão ter procedimentos da mesma forma que a empresa precisará ter procedimentos para a manipulação de dados das empresas. Então agora eu estou querendo me relacionar com o tema empresa informando dados para o fisco. Quem, como, por quê, onde e quando os funcionários da Receita poderão ter acesso e transitar com esses dados ou internamente dentro dos próprios órgãos ou entre as diversas secretarias, como DERAT, SACAT, enfim, conversas entre Receita e Procuradoria dessa natureza. A gente vai precisar estar muito atento se nós teremos regulamentações internas junto aos entes federados para a questão da LGPD, tá ok? E por fim, pessoal, a gente também deve se ater a uma limitação ou não do fisco. Eu acredito que eles não vão se limitar na troca de informações, né? A questão do sigilo fiscal. Pode o fisco federal, a Receita Federal, enviar dados, por exemplo, de uma doação para o fisco estadual, para que este apure eventual tributo sobre doações, né? Pode o fisco estadual enviar determinados documentos de PVA de pessoas físicas para confrontar se aquela pessoa física está declarando aquele bem no seu ativo, por hipótese. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados vai limitar a conversa, a troca de dados e de informações entre os fiscos, né? Entre o fisco estadual, o fisco federal, entre o municipal e o federal. Então, essas foram as seis pontos de atenção, dividido em 3 blocos, né? Atenção imediata às empresas, alterações do fisco em relação à LGPD, e essas 2 críticas de que precisamos estar atento a como o fisco vai manusear todas essas informações e, por fim, estarmos também muito atentos com relação à troca dessas informações sem autorização prévia do contribuinte. Ok? Da parte tributária é isso. Eventualmente, aguardo perguntas ao final. Obrigado, Gabriela. Ângelo, muito obrigada. Novamente, muito esclarecedor. Como eu fiz com o Mário, eu vou falar uma coisa que é importantíssima, né, do que você falou. É uma questão de procedimentos e processos e políticas. Essas políticas vão precisar ser revisitadas, vamos precisar, sim, de treinamento, né, não só os órgãos públicos, mas as empresas também, escritórios, etc. Vai ser uma mudança de cultura, né, e a gente precisa começar em algum lugar. Então, essa questão de procedimentos e processos eu achei bem interessante levantar. Eu vou chamar agora a Luara, que vai falar um pouco sobre os efeitos da LGPD, os efeitos práticos da LGPD nas relações de trabalho. Lu, é com você. Oi, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite, agradecer a participação de todos e dizer também que aqui a gente não vai trazer uma resposta pronta, né? Eu acho que, como todo mundo, está todo mundo aprendendo ainda, né? Entendendo os impactos que a LGPD vai trazer para a rotina, para o dia a dia das empresas, e tudo ainda é muito novo, né? Então, são impressões, são ideias, né, que foram surgindo até de um case interno que nós fizemos, e a ideia não é exaurir o tema, porque ele é bem complexo, né? Como você mesma falou, Gabi, a empresa, o fato da empresa não tratar, né, com pessoas físicas não implica dizer que ela não precise se adequar à LGPD. Todas as empresas, elas têm funcionários, colaboradores, terceiros, enfim, prestadores de serviços. Então, internamente, existe um fluxo e um trânsito de informações, né, de pessoas físicas muito grande. Portanto, todas as empresas, sem exceção, teriam que observar e minimamente, né, tentar aí se adequar, verificar o seu procedimento, as suas políticas, para que essa adequação seja
possível e para que toda essa documentação também seja feita, né, para em caso de fiscalização e todas essas questões que já foram tratadas. Então, para a adequação das relações de trabalho, a gente tem que o titular de direito é o empregado, né, ou prestador de serviço, ou colaborador, independente da forma de contratação. Aqui a gente não entra só na questão do empregado CLT, né, todas as informações relacionadas a pessoas físicas, seja qual for a relação de trabalho existente, ela tem que ser, ele é chamado de titular. E a empresa em si, né, ou os seus prepostos, eles são os considerados controladores e operadores desses dados. Então, adequando isso para a relação de trabalho, é isso. O empregador é quem opera, né? Quem e o funcionário, o empregado, é quem é o titular do direito. Nesse caso, é importantíssimo dizer que não existe um manual. Não existe um caminho das pedras padrão, né? Não tem uma receita de bolo que vai falar, não, olha, para você se adequar à LGPD nas relações de trabalho, é assim que você tem que fazer. Não. Porque cada empresa tem uma realidade. A realidade e o fluxo de informações numa empresa com 10 funcionários não é a mesma de uma empresa com 3.000 funcionários, né? Então, precisa ter uma análise interna, precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer essa análise, né? O RH nessa situação, ele é extremamente importante, porque o fluxo inicia pelo RH, né? E para entender qual que é a necessidade, né, de cada empresa de forma individual. E aí, a partir desse entendimento, traçar o projeto, traçar o plano de ação da empresa para que essa adequação seja possível, né? Eu entendo que, nesse momento, nesse contexto de mapeamento interno, as perguntas básicas quais são os dados pessoais que eu estou coletando, né? Por que eu estou coletando esses dados? Qual que é a finalidade desses dados? Tem base legal? Eu preciso do consentimento do titular? Eu posso compartilhar esses dados? Quando que eu devo descartá-los? Essas são as principais perguntas que, no momento do mapeamento, eu vou ter que fazer. A empresa vai ter que fazer. Né? Existem algumas questões que já foram discutidas, né? Existem umas excludentes, que a gente pode chamar assim, em que você tem o direito, né, de utilizar os dados. Lu, espera um minuto. Espera um minuto, teve um problema aqui. Aí. Funcionou? Ok. Em que parte que vocês pararam de me ouvir? Então, assim, você estava falando a excludente... Isso. Então, a excludente, nesse caso, e aqui eu pontuo duas, é a questão de defesa, né, em ações trabalhistas. Então, eu não preciso do consentimento do meu funcionário, do meu empregado, para me defender de um processo, de uma ação trabalhista. E em caso de necessidade, de socorro da pessoa, né? Então, proteção da vida, eu posso fornecer os dados em caso de acidente, de encaminhamento ao hospital, por exemplo. Então, aqui eu não precisaria necessariamente de um consentimento, né? E aí, para que esse mapeamento ele seja eficaz, a gente divide, né? A grande maioria dos estudiosos, eles dividem as questões trabalhistas em 3 fases. A fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Dentro da fase pré-contratual, a gente inclui as questões de seleção, né? Recrutamento e seleção. Então, dentro dessa fase, eu preciso mapear quais são os documentos que eu tenho acesso, quais são os documentos que eu solicito, se essas informações são realmente relevantes para esta fase, né? Para este procedimento. Eu preciso saber o nome da mãe do candidato para que ele possa passar por uma entrevista? Não necessariamente, né? Eu preciso saber
a opinião política dele para determinada vaga? Não. Então, a não ser que eu vou contratar ele para trabalhar no partido político, né? Então, assim, tem que haver a coerência, né? Tem que ser pensado na coerência das informações que vão ser solicitadas e na forma de tratamento dessas solicitações, dessas informações. Então, por exemplo, a partir do momento que é enviado um currículo para o escritório, para uma empresa, ela já tem a obrigação de tomar as cautelas com base na LGPD. Então, eu preciso de consentimento expresso? Não necessariamente, mas eu preciso informar que a forma, né, o tratamento que eu vou dar para aquelas informações. Eu preciso questionar, por exemplo, o candidato, se ele quer que eu armazene, se ele me autoriza o armazenamento desse currículo, por exemplo, num banco de currículos, num banco de dados, né? E aí, a partir daí, eu dou todo o tratamento necessário. Com relação à fase contratual, que é a mais complexa, né? Porque pode durar um mês, mas pode durar 10 anos, né? A relação, ou muito mais, a relação, né? Empregado-empregador. E essa é a principal fase em que os erros ocorrem, os vazamentos, né, de informações ocorrem e que a empresa vai precisar se adequar. Então, a partir da admissão, né, finalizada a fase pré-contratual, com a admissão do funcionário, do colaborador, tem todo um processo em que há um fluxo de informações, né, que transitam dentro da empresa e até fora da empresa, quando a gente pensa, por exemplo, num prestador de serviço, num plano de saúde, vaga de carro, cadastro do funcionário na portaria do condomínio, por exemplo, que ele trabalha, são uma série de questões de fluxo de informações que vão precisar ser mapeados. E aí é formiguinha, não tem receita de bolo. É a empresa olhar internamente, entender o fluxo de informações, né? Qual é esse fluxo de informações, quais são os departamentos da empresa que têm acesso a essas informações e entender se realmente precisa que todas essas pessoas acessem, eu preciso limitar o acesso, de repente fazer uma hierarquia, né, e mapear. A partir desse mapeamento é que vai ser possível a adequação, né? Então, eu trabalho com RH, eu trabalho com financeiro, eu trabalho com... Dependendo da empresa, você tem N outros, né? O administrativo, você tem N outros departamentos que podem ter acesso, em algum momento dessa vida contratual, vão ter acesso às informações que são consideradas pessoais ou sensíveis, né? Então, esse mapeamento, necessariamente, ele vai ter que ser feito, vai ter que ser adequado para cada empresa, né? E aí mapeado, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago com alguns exemplos, né? Para que vocês tenham aí uma ideia. Na questão da parte contratual, então a gente tem os dados com saúde, raça, biometria, dados de menores de idade, por exemplo, em casos de aprendizes ou dependentes dos funcionários, né, dos empregados da empresa. São uma série de informações que efetivamente vão precisar ser tratadas e de acordo com a legislação. Tá? Então, com relação à fase contratual, é isso, né? E dentro desse mapeamento quem que possui o acesso aos dados, a esses documentos? E aí eu lembro de novo que não é só RH. Quando a gente fala de empregado, não é só o RH que tem o acesso a esses documentos, né? Existe transmissão interna ou para terceiros? Qual que é a forma dessa transmissão? Né? Às vezes a gente recebe documento pessoal do funcionário pelo WhatsApp,
Hoje em dia, né, o WhatsApp é uma ferramenta super utilizada e que as pessoas tiram foto dos documentos e mandam pelo WhatsApp. Então, ou por e-mail, as empresas vão ter que começar a limitar, né, e definir procedimentos e definir políticas novas para que esse controle seja efetivo, porque não adianta eu ter uma política e não segui-la, né? Porque aí a sanção, ela virá de qualquer forma. Então, tem que ter a política, tem que ter o procedimento revisado, né? O mapeamento realizado e a fiscalização interna, né? Treinamento constante dos funcionários que vão ter acesso a esses dados e fiscalização. Não tem outra forma de adequação, né? E aí, caminhando aqui para o final, a gente tem a fase pós-contrato. Dentro da fase pós-contratual é quando a gente tem a rescisão do contrato de trabalho efetivamente. Então, interrompe ou do contrato de trabalho ou da prestação de serviços de um terceiro, né? E aí a gente precisa definir e se adequar à eliminação, porque a LGPD ela prevê a eliminação do documento quando ele perde a finalidade, quando a utilização dele não é mais necessária ou, eventualmente, por solicitação do próprio titular. Então, só que existe a questão, por exemplo, das ações trabalhistas, né? Tem o dever de guarda de alguns documentos, até por legislações, não só para defesa em ações trabalhistas, que as empresas vão precisar observar. Então, seguindo para uma rescisão contratual, vai ser necessário também uma adequação, porque a empresa ela somente vai ter legitimidade para guardar esses documentos ou por uma questão legal, que existe na legislação que a empresa tem a necessidade de guardar determinado documento por X tempo, né? Ou para se defender. E aí, para se defender de uma possível ação trabalhista, ela tem o prazo prescricional. Então, encerrou a relação de trabalho, ela tem até 2 anos de poder, né? Ela consegue guardar, ela tem o direito de guardar esses documentos, ainda que solicitada a destruição pelo titular, porque ela precisa desses documentos para se defender de uma eventual ação trabalhista, e a partir dali ela vai ter que dar uma destinação, ela vai ter que eliminar. E aí também se discute muito a eficácia, por exemplo, de eliminação de documentos virtuais, PDF e tudo mais. Quando a gente fala em papel físico, coloca na máquina para destruir e tá ok, né? Mas quando é questões, e-mails trocados com informações, PDFs trocados com informações, é mais difícil essa adequação e também por isso que é necessário uma equipe multidisciplinar. Não só RH, mas um jurídico, um TI, para dar todo o suporte com relação ao trânsito dessas informações, a melhor forma de armazenamento dessas informações, porque também não existe a questão de obrigação de ser virtual, pode ser físico também, mas aí vai ter que se adequar, né? A empresa vai precisar se adequar à legislação. Então, nessa questão de fase pós-contratual, eu entendo que também a empresa vai precisar, por exemplo, fazer uma tabela, né, de temporalidade. Então, para cada funcionário, os documentos que eu tenho, todos os documentos funcionais que eu tenho, qual é a necessidade de guarda desses documentos, qual é o prazo que eu posso guardar esses documentos, e isso ser revisado constantemente, né? Porque esse prazo ele vai findar, e findado esse prazo, a empresa tem a obrigação legal de eliminar todos esses documentos, porque não existe mais uma relação de trabalho, de emprego, enfim, de prestação de serviço. É um tema extremamente extenso, se fosse necessário, eu acho que eu iria tomar mais de 1 hora, né? Então, eu procurei aqui pincelar as questões mais relevantes e também estou aberta aí a questionamentos e discussões que forem necessárias. Obrigada. Luara, muito obrigada pela exposição. De fato, se a gente tivesse tempo, a gente ia ficar aqui conversando a noite inteira, tenho certeza disso. Pessoal, a gente está recebendo perguntas, a gente vai endereçá-las ao final, tá?
Essa parte que a Luara falou, acho que é a parte que as empresas que trabalham com pessoas jurídicas é a parte mais importante, né? Porque a gente tem, e como a Lu falou também, a gente não tem só os nossos funcionários, os nossos colaboradores, a gente tem também dados de dependentes, às vezes dados de saúde de dependente, porque a gente informa para o plano de saúde, planos odontológicos, etc. Então, a parte dos dados pessoais do nosso trabalhador, do nosso empregado, precisa ser vista com muita cautela, com muito cuidado, para a proteção dele e para a nossa proteção, evitar os nossos riscos, né? A gente está aqui para sempre evitar riscos. Então, é importante a gente olhar caso a caso. Eu acho que esse foi a principal ponto dessa parte, olhar caso a caso e ver, porque as atividades das empresas são diferentes, os procedimentos de cada empresa são diferentes e a própria cultura de cada empresa é diferente, né? A gente pode ter uma startup com pessoas um pouco mais novas, a gente pode ter uma empresa que já tem uma tradição muito maior, que às vezes as pessoas nem usam e-mails muito bem, ou WhatsApp, em compensação você pode ter outra que só usa esses meios de comunicação. É muito importante olhar caso a caso, então, nesse sentido. Outra coisa agora que eu falei de e-mail e WhatsApp, é legal a gente lembrar que a lei protege não apenas os dados pessoais virtuais ou digitais, que estão no computador ou que estão na nuvem, estão em alguma forma digital, tá? Os dados pessoais que estão em formulários físicos, em papel, também são muito importantes. Então, papéis em cima da mesa, hoje eu falei sobre isso, papéis em cima da mesa, formulários escritos, esse tipo de coisa também precisa entrar em toda essa avaliação dos dados pessoais, do tratamento dos dados pessoais. Eu trouxe dois cases para a gente falar, mais recentes. Um é de uma grande construtora que foi processada por um consumidor que adquiriu um apartamento. No dia seguinte, no mesmo dia que ele assinou o contrato, que ele entrou na base de dados da construtora, ele começou a receber um monte de mensagem de outros prestadores de serviço, de arquitetura, de pintura, de decoração. Ele processou a construtora, a sentença saiu no mês passado, a construtora foi condenada, claro, ainda está em fase de recurso, não transitou em julgado, mas existiu sim aí uma condenação, então, mesmo sem as questões das sanções administrativas, que foi o que eu tinha falado anteriormente. A gente precisa sim prestar atenção nas outras formas de responsabilidade, seja consumidor, seja trabalhista, seja civil, precisamos ficar de olho nessas responsabilidades. O outro caso que eu trouxe é de uma empresa que presta serviços, pode passar um slide, é uma empresa que presta serviços para grandes empresas. Então, ela presta serviços para empresas muito grandes de medicina ocupacional, né, medicina do trabalho. Isso foi antes da vigência da LGPD, tá? Mas achei interessante trazer, porque imagina se fosse agora. Eles têm dados de funcionários de muitas empresas enormes no Brasil e no mundo, e houve um vazamento onde foram vazados dados pessoais de mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil funcionários dessas empresas. E dentre esses dados, por ser medicina ocupacional, tinham dados pessoais sensíveis. E aí eu vou falar o que é o dado pessoal sensível. É todo aquele dado que pode trazer algum tipo de preconceito contra o titular daquele dado. Raça, saúde, dados de opção sexual, dados de religião, dados de filiação partidária, esse tipo de dados são dados pessoais sensíveis. E, nesse caso que eu trouxe, foram vazados dados pessoais extremamente sensíveis, dados de ressonância, dados de resultado de exame de sangue de muitos e muitos e muitos trabalhadores. Então, são dois casos aí que fazem a gente pensar, né? Terça-feira, teve um vazamento, teve um ataque hacker no servidor do STJ, né? Agora, todo mundo ouvindo esse barulhinho, e tá dando bastante problema porque os hackers, eles criptografaram alguns dados que estavam ali no servidor. Então, olha qual que é
a importância da gente tratar esse tema o quanto antes e prevenir esse tipo de ocorrência. Vamos olhar as perguntas, então? Vamos lá. Vamos fazer uma conclusão antes? Tá. Bom, então, como a gente falou, as empresas elas precisam criar o seu programa de proteção de dados. E vai ser esse programa de proteção de dados, ele vai ser adequado à realidade da empresa. Então, eu não vou falar, como a Lu falou, que não é alguma coisa pronta, uma política pronta, um treinamento pronto. São medidas que vão ser tomadas no dia a dia da empresa. E também, isso não quer dizer que a empresa precisa fazer tudo de uma vez, né? É um ciclo. E esse ciclo, tanto não pode ser de um dia para o outro, que ele precisa fazer essa alteração, essa mudança de cultura da empresa. Então, a gente vai precisar fazer revisão de contratos, de termo de confidencialidade com o empregado, de contratos de trabalho, de contratos com a contabilidade, que o Ângelo falou, né? Se eu tenho a minha contabilidade terceirizada e eu envio dados de clientes e dados de colaboradores para a contabilidade, eu preciso revisar esse contrato. Eu preciso colocar cláusulas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e separar as responsabilidades. Lembrando que, apesar de que a gente pode até separar as responsabilidades dentro de um contrato, a responsabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados entre operador e controlador é uma responsabilidade solidária, tá? Então, é muito importante a gente ter esse mecanismo, algum mecanismo de defesa, de prevenção dos riscos. Como eu falei, ainda que os artigos referentes às sanções administrativas não estejam em vigor, que é o 52 artigo 52 para frente, não estão em vigor, a gente tem outros tipos de responsabilidade, que é a responsabilização civil, tributária, trabalhista e até criminal, a depender do tipo de vazamento. O caso da Lei Carolina Dickmann, né, que teve suas fotos vazadas. Como a gente falou, então, faça uma varredura dos dados pessoais que são tratados dentro da sua empresa. Faça uma varredura dos tratamentos, como esses tratamentos são realizados, para que fim eles são realizados. Esse tratamento, ele é necessário para aquele fim que você precisa, né? Vamos ficar de olho nos princípios. Essa implementação desse novo projeto, dessa nova cultura, não adianta vir de uma pessoa só. Não adianta vir só do jurídico, não adianta vir só do TI, não adianta vir só do compliance. Ele tem que ser um trabalho multidisciplinar. Ele tem que ter alguém do RH, como a Lu falou, o RH é responsável pelas entrevistas. Precisa existir um treinamento do RH de como ele vai conduzir a entrevista, como ele vai conduzir o tratamento daqueles dados. O jurídico, por causa do seu conhecimento legal, do seu conhecimento jurídico. O TI, claro, por causa da tecnologia de proteção, da tecnologia de segurança da informação. Enfim, as outras áreas da empresa que possam vir a ajudar e alterar os procedimentos que a gente tem em vigor. Lembra sempre que o exemplo vem de cima, né? A gente fala isso para os nossos filhos, os filhos eles aprendem em casa, na empresa a gente aprende, o exemplo vem de cima. Se quem está em cima faz o que tem que ser feito, as pessoas vão seguir o exemplo. Isso é a mesma coisa que vem no compliance, tone from the top. O exemplo vem de cima, tá? Então, presta atenção no que você está fazendo para poder passar a imagem correta para quem trabalha com você. Encerrando, então, eu vou ler algumas perguntas que foram apresentadas. A primeira é do Ailton Leite. Oi, Ailton, tudo bom? Sobre o foco trabalhista, vejo com muita preocupação. As empresas estão cientes disso e o RH está sendo treinado? Como vocês estão vendo isso? Eu vou te dar um exemplo de um colega meu. O cliente dele falou que não precisava, não tinha nada que fazer com a LGPD. Só que ele esqueceu que ele tem mais de 1.000 funcionários lá dentro. Então, a gente vê um exemplo aí. Luara, como você vê isso? A gente já sabe que é muito importante. Você está vendo essa movimentação?
Acho que muito pouco ainda, né, Gabi? Na verdade, eu entendo que as empresas ainda estão entendendo o que é a LGPD, né? As pessoas confundem muito com empresas de TI, né, que mexem com questões de tecnologia, precisam se adequar à LGPD, mas na verdade não, né? É tudo, são todas as empresas. E eu acho que até chegar na fase deles entenderem que precisam mudar o procedimento, por exemplo, de um RH, né? Todo o procedimento de guarda e transmissão de documentos dos funcionários ainda vai demorar um pouco. São pouquíssimas as empresas que já entenderam a complexidade que é a adequação da LGPD, né? Então, nós fazemos a nossa parte, né? A gente orienta para todos os nossos clientes da importância disso, mas se você ter um panorama geral, nacional, eu acho que quase nenhuma ainda realizaram a necessidade, a importância e as implicações que isso pode gerar no futuro, né? É isso aí. É importante. É isso aí. A gente tem visto uma certa movimentação, uma grande movimentação do pessoal de TI, do pessoal do jurídico das empresas. Algumas sim, alguns questionamentos vêm sim do RH, mas essa cultura precisa ser mais disseminada dentro das empresas, né? Essa preocupação precisa sim ser mais conversada, ser mais explicada, ser mais aberta dentro de uma empresa. Principalmente porque a gente sabe que muitas vezes o RH não tem uma sala fechada. Às vezes o RH, a gente tem esse conceito de open space, e o RH está junto com outras pessoas da empresa e eles podem estar trocando informações lá na frente de outras pessoas que não precisam saber desses dados, né? Então, é um ponto de atenção. Gabi, eu queria só fazer uma complementação àquilo que a Luana bem colocou. E assim, a gente ainda percebe, Leite, em algumas conversas com colegas ou com empresários, de que não há uma compreensão de que esse trabalho ele é individualizado, né? É um trabalho para cada companhia, é um trabalho para cada empresa, porque como a Gabriela falou em determinado momento e a Luara também, cada procedimento das empresas eles são diferentes em termos de comunicação, em termos de hierarquia, em termos de procedimentos de qualquer natureza. Então é um trabalho muito personalizado. E parte de quem a gente conversa está entendendo assim, me manda o manual e eu implemento, né? Isso dificilmente vai acontecer, né? Existem, lógico, várias diretrizes, no entanto, as peculiaridades de cada empresa, dos seus procedimentos, dos seus funcionários, de como ela se comunica, enfim, de como ela se relaciona com todos que a envolvem, requer um trabalho muito personalizado, né? Não é um trabalho feito em volume, em massa. Não tem nem como, né? Eu acho que essa é uma segunda barreira cultural que a gente vai precisar enfrentar. A primeira é que a Luara bem colocou, de que, será que eu preciso mesmo? Tem órgão regulatório? Não tem? Será que vai chegar em mim? Né? Será que vai vazar alguma coisa daqui importante? Essa é a primeira. E a segunda vai ser entender que o trabalho é para você, é um trabalho individualizado, é para esta empresa, na grande maioria do trabalho. Obrigada, Ângelo. A próxima pergunta é do Mário Pinho, e ele pergunta se no processo de contratação, quando pergunta-se o último salário, isso é uma informação sensível. Eu vou falar a minha opinião, eu acho que sim, mas ela é necessária, né, na parte de entrevistas, na parte pré-contratual. Então, o cuidado com esse dado de salário, assim como cuidado com outros dados sensíveis que podem ser trocados, ele deve ser maior do que normalmente a gente prestaria, tá? Porque a pessoa, se você abre o salário de uma pessoa para outras pessoas que não precisam saber daquilo, ela pode sofrer algum tipo de preconceito por causa daquele dado. Então, na minha opinião, sim, é considerado um dado pessoal sensível. Eu concordo, Gabi. Nesse caso, eu também entendo que seja necessário, talvez não necessariamente perguntar o último salário, eventualmente tentar mudar um pouco essa pergunta para qual seria a pretensão salarial, né?
porque aí ele não está dando nenhuma informação que já existe, né? É o que ele pretende. De toda forma, ele forneceu, né, essa informação. Então, houve o consentimento, né, no ato do fornecimento. Normalmente, também, essas informações, elas são passadas de forma verbal. Então, você não arquiva isso em nenhum lugar, né? Você não tem um documento que conste essa informação. É mais mesmo uma orientação de quem está fazendo o processo de seleção, de recrutamento, as entrevistas, a forma que ele vai tratar estas informações que foram repassadas no ato da Isso entrevista. aí, você entra na parte do treinamento das pessoas, né? Exatamente, exatamente. A próxima pergunta é do Otávio Oliveira. Ele pergunta: caso uma empresa não trate os dados de forma adequada, por exemplo, compartilhe os dados sem permissão, é possível o titular dos dados ingressar com alguma ação judicial mesmo sem a criação da agência regulamentadora? Adianto que sim. E Mário, quer responder? Sim, também entendo que sim, pode, né? Inclusive o case que você trouxe já é um exemplo disso, né? Independentemente da regulamentação pela NPD daquelas sanções administrativas, a lei já informa, né? Já confere a direito ao titular do dado e a via adequada para pedir a indenização é essa ação reparatória com base na lei. Então, sim, já pode ingressar com a ação. Tanto uma ação civil de reparação de danos, quanto, se for o caso de uma relação de consumo, uma ação de reparação de danos no âmbito do consumidor, que aí até tem a questão da inversão do ônus da prova, etc., né? Sim. A próxima pergunta, e eu me perdi aqui, é do Mário Pinho, que ele pergunta: como fica a questão da exigência de comprovantes de endereço? Como fica a questão de capacitação das equipes de TI? Sabemos que TI sabe de tudo. Então, como fica a questão da exigência de comprovantes de endereço? Eu vou pedir a ajuda da Luara para ver se o comprovante de endereço é um requisito de lei. Para você, por exemplo, preencher a ficha de registro de um funcionário, você tem algumas informações que são necessárias, né? E uma delas é o endereço desse funcionário. Então, assim, a empresa... Só um minutinho. A empresa, ela tem a obrigação, né? Na verdade, ela tem a previsão em lei para exigir, né, essa informação, mas isso não impede dela dar o tratamento adequado. Então, apesar dela ter a permissão pela legislação da solicitação da informação, não implica dizer que ela não tenha que dar o tratamento. Então, não tem problema nenhum pedir o comprovante de endereço, até por questões de vale transporte, preenchimento dos registros todos do funcionário, precisa, e-social, precisa dessas informações. Né? Conta bancária. Banco. Você tem o permissivo legal para solicitar esse documento, mas a principal questão não é simplesmente ter o permissivo legal, é você dar o tratamento correto. Essa é a principal, independente de você ter a exclusão, né, a licitude na obrigação, na solicitação da informação, você precisa dar a destinação correta para ela, independente de qualquer que seja a situação. Então, pode sim pedir um comprovante de endereço, contanto que você arquive essa informação de forma adequada. É isso aí. Não basta ter uma base legal para possibilitar o tratamento. O tratamento deve ser feito de acordo com a lei, com os princípios, com a boa-fé, boas práticas, né? Obrigada, Lu. Exatamente. Aí a segunda questão dele é como fica a questão de capacitação das equipes de TI. Sabemos que TI sabe de tudo. O TI é uma ferramenta importantíssima antes, durante, depois e durante todo o tempo de vida da empresa na proteção de dados pessoais, né? Para falar de segurança da informação, de controle de acesso, de relacionamento com prestadores de serviço terceiro ou com softwares, esse tipo de coisa, o TI também precisa ser treinado, né? Claro, às vezes não sobre a parte técnica, porque ele sabe a tecnologia melhor do que a parte jurídica, do que a pessoa que trabalha no jurídico, mas ele precisa sim entender a lei, entender o que é que a lei fala. E para isso ele pode precisar passar por um treinamento
E eu, na minha opinião, eu acho que, além de ter um treinamento na empresa como um todo, algumas áreas merecem treinamentos específicos, tal como RH, tal como TI. Porque o TI, ele tem controle de acesso das pessoas, ele tem a senha das pessoas, ele tem os nomes, login, e-mail, às vezes ele tem acesso ao desktop, né, da pessoa, então ele tem acesso a arquivos que estão lá dentro, então ele vai precisar de um treinamento para como tratar aqueles dados e, claro, o termo de confidencialidade é sempre muito importante, o contrato de trabalho é sempre muito importante, para reger essa relação, tá? Mas é tão importante quanto, se não mais que o RH. Tá? A capacitação dessas duas áreas é muito importante. Aí a gente tem uma do Pedro Vinícius dos Santos. Pode-se incluir o direito ao esquecimento como uma extensão da LGPD no tocante às ações de reparação de danos por vazamento de dados pessoais? Eu não sei se eu entendi a segunda parte da pergunta. Pedro, se você quiser ligar o microfone e esclarecer, mas a inclusão do direito ao esquecimento como extensão da LGPD, o direito ao esquecimento, ele está dentro da LGPD na parte de bloqueio e deleção dos dados pessoais que não são necessários, que não são necessários para aquele fim específico ou que não tem apoio na lei. Então, se a gente faz um treinamento, um tratamento de dados, antes da lei, né? Imagina que a gente está fazendo tratamento de muitos dados de uma pessoa, só que para aquele fim específico, eu gosto de usar o exemplo do e-commerce, né? Eu não preciso do nome da mãe do meu consumidor para vender alguma coisa para ele. Então, eu tenho lá o nome dela, agora não preciso mais. Então, o titular do dado, ele tem o direito de requisitar a deleção daquele dado. Né? Isso, eu acho que aí a gente entra também no direito do esquecimento. Mas se você quiser esclarecer a sua pergunta, é só abrir o microfone, tá? Olá, Gabriela, você me escuta? Sim, pode falar. Olá, primeiramente, boa noite a todos. Realmente, a questão levantada era realmente para saber se o direito ao esquecimento, por mais que ele ainda não foi devidamente positivado nos códigos, ainda se tem uma questão ainda se ele irá ou não ser incluído como uma norma a ser seguida, até temos o caso da Edacuri que ainda está no STF para decisão, e com agora a vigência da LGPD, se isso torna o direito ao esquecimento um pouco mais palpável para sua aplicação nas ações de reparação de danos, quando o meu dado ele acabou sendo vazado por alguma agência ou alguma empresa, e eu, a título de uma ação de reparação, posso utilizar do direito ao esquecimento e embasá-lo em cima da própria LGPD, se isso viabilizaria um pouco mais esse direito. Sim, só que ele vem com outro nome, ele vem com o direito à deleção, à exclusão do dado. Concordo, sim, tá? Mário, você tem... Eu entendo, eu concordo também, eu entendo que faz parte, se a gente está Legal. tratando de direito da personalidade e esse direito ao esquecimento ele está vinculado a alguma informação, algum dado sensível ou não sensível da pessoa, sim, tem aplicação com base na LGPD, e apesar de não estar positivado, dentre aquelas teses que eu comentei que o STJ divulgou no final do ano passado, uma delas é justamente falando sobre o direito ao esquecimento, que é a tese número 10, que fala que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento, ou seja, o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores à honra. E aí até remete ao enunciado aqui do CJF. Então sim, entendo que sim. Pessoal, eu estou vendo que a gente tem outras perguntas, mas a gente não vai ter tempo de responder todas. Vamos responder por e-mail, tá? Eu tenho mais uma aqui que acho que dá tempo de responder. Na área tributária, as informações não são protegidas por sigilo fiscal? Qual a razão de utilizarmos os procedimentos da LGPD? Ângelo, deixo essa com você. Tá bom. Poxa, pessoal, obrigado pela pergunta, hein? Só vamos lembrar o seguinte, existe o sigilo fiscal, o sigilo constitucional, tá ok? Mas até a LGPD, a gente não tinha a possibilidade, ou pelo menos o comando regulatório, de como proteger
quais os procedimentos que devem ser utilizados para proteção e, principalmente, se vazar uma eventual informação, como a gente já teve no passado, N situações, inclusive da filha de um político famoso, né, que foi vazado o imposto de renda dela. Qual seria a punição? Quem que regulamenta? Então, essa pergunta ela é muito importante para que a gente entenda. Existe, sim, uma proteção constitucional às informações fiscais, vamos entender, contábeis, fiscais, tributárias, tá? No entanto, a LGPD veio dar praticidade e aplicabilidade de como fazer, o que fazer, quem regulamenta, quem pode fiscalizar e quais as penalidades. Então, hoje, nós temos um ciclo fechado nesse sentido na área tributária, né? Nós temos a proteção constitucional e a aplicabilidade do procedimento com relação a essa proteção. O que eu devo proteger, como, quem me fiscaliza e se eu não obedecer todos os procedimentos, como eu posso ser penalizado, não apenas na área civil, com indenizações e tudo mais. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Gustavo, que dá tempo para a gente responder. Vamos lá. Os dados gerados pelo funcionário no exercício das funções, e-mails, conversas telefônicas, mensagens eletrônicas, vídeos, etc., utilizando os recursos da empresa, conta de e-mail corporativa, telefone corporativo, WhatsApp Business corporativo, etc., tem alguma ligação com isso ou somente os dados pessoais do funcionário? Se o funcionário está obtendo dados pessoais de outras pessoas para fazer aquele trabalho, a gente também entra com a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger esses dados pessoais, tá? E aí, até vou um pouco além, que eu não sei se é a segunda pergunta, mesmo se ele está usando o e-mail pessoal dele para fins de trabalho, os dados pessoais que ele obteve, que ele está tratando para fins de trabalho, também são protegidos pela LGPD, pela controladora, né, pela empresa onde ele trabalha, tá? Então, precisa ter muito cuidado na hora de treinar as pessoas para deixar todos esses procedimentos que devem ser seguidos de forma muito clara. E, principalmente, a não utilização do e-mail profissional, do computador profissional ou do computador pessoal para coisas profissionais e vice-versa, tá? Então, entra assim, se os dados que ele está tratando são dados pessoais de terceiros, esses dados também são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que é isso, gente. A gente não vai conseguir ter tempo de responder as outras, mas podem enviar para o e-mail da comunicação. A gente tem aqui mais 3 perguntas que a gente vai responder por e-mail também. Eu queria agradecer muito a todos que acompanharam a gente aí nessa 1h20. Agradecer ao tempo de vocês, é um tema super importante. E, assim, olhando pelo lado positivo, né, todos vocês já tiveram, pelo menos, tomaram um primeiro passo, que foi vir aqui e querer saber mais sobre o assunto e saber como é que isso pode afetar nossas vidas, o nosso dia a dia, a partir da publicação da lei. Agradeço de novo ao nosso pessoal de apoio, sem vocês não teria acontecido. Luara, Ângelo, Mário, agradeço imensamente os apontamentos que vocês trouxeram hoje, todos de importância inestimável. Gente, boa noite a todos. A gente se vê na próxima. Muito obrigada a todos. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Todos, pessoal. Boa quinta-feira. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Parabéns, hein? Obrigado, Leite. Obrigada, Leite. Obrigado pelo convite. Uma alegria pra gente, poxa. Obrigado. Tchau, tchau. Cláudia, obrigado.